pessoal, neste módulo eu vou estar passando uma introdução ao Photoshop das ferramentas básicas que a gente vai utilizar aqui para a criação do nosso material. Bom, eu já estou com ele aberto aqui e eu venho mostrar para vocês, como eu disse, o básico para a gente estar iniciando. Então, por exemplo, se eu quiser iniciar com um arquivo, eu venho em arquivo, eu posso abrir um novo arquivo ou criar um novo, certo? Então, clicando em novo, ele me dá aqui o nome do arquivo. Então, eu vou colocar aqui teste, a largura desse arquivo, né? Então, 1920 por 1080, que é basicamente a resolução da tela que a gente usa. E aqui em resolução, para usar na web, 72 é uma resolução boa, tá? Para impressões, 300 fica melhor, tá? Então eu vou deixar aqui 72 mesmo e vou dar um OK. Ele já vai abrir o meu painel. Então pode ver que se eu der um print screen e colar, ele já vai ficar basicamente enquadrado aqui, certo? Reparem que ele criou uma camada. O que precisamos saber é que o Photoshop ele funciona muito com camadas e pastas para uma maior organização. Então você pode vir aqui embaixo e clicar em nova camada. Então camada 1, camada 2, camada 3. E essas camadas, umas ficam sobre a outra. Então, por exemplo, eu vou colocar uma cor roxa. E aqui na camada de baixo eu vou colocar uma cor verde, né? Então essa verde está embaixo, né, da cor roxa. Se eu clicar e arrastar para cima, ela já vai ficar em cima. Como eu utilizei uma opacidade aqui de 44, eu vou colocar mais em cima para vocês verem. Tá vendo? Então uma fica em cima da outra de acordo com as camadas. Eu vou selecionar elas aqui com o Ctrl e vou deletar. Aqui tem uma lixeirinha aqui embaixo, certo? Escolher suas camadas? Sim. Bom, vamos lá. As principais ferramentas que vocês precisam entender são ferramenta de seleção, a ferramenta aqui para fazer os laços, né? Para selecionar as áreas, né, que você deseja trabalhar. Então aqui o movimento, a seleção, aqui um corte, né, que você deseja fazer na imagem para copiar alguma parte dela. E aqui ferramenta de corte, porém no documento inteiro, tá? Isso aqui é o conta-gotas para acabar pegando alguma cor, né? Esse aqui é bem legal para a gente tirar algumas manchas. Isso aqui é um pouco mais avançado, mas o básico mesmo que a gente vai usar é pincel, aqui o carimbo, aqui a borracha. Clicando e segurando um pouco mais forte, ele já vai selecionar o que você precisa. A borracha, aqui a lata de tinta, aqui uma ferramenta para dar aquela borradinha, e essa ferramenta é muito legal para trabalhar com sombras. A ferramenta de texto também é muito bacana, porque a gente consegue escrever sobre as fotos, né? E aqui os shapes, né? Para fazer alguns retângulos, enfim. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um conteúdo de teste para vocês analisarem. As janelas em cima, você consegue ver diversas janelas. A padrão é o histórico, né? O histórico de tudo que eu estou fazendo, ele vai ficando aqui guardado, tá? Então eu sempre deixo ele aberto. E aqui a ferramenta de texto, então eu posso tá aumentando a fonte, diminuindo aqui a largura de uma linha para outra, o espaçamento entre as letras. Aqui se a fonte ela é negrito, o tamanho dela, né? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em ferramenta de texto, né? E vou inserir um texto. Eu vou clicar 2 vezes para inserir uma nova cor, né? Então, vamos lá, vou colocar essa cor, vou dar um OK e vou escrever um texto. Ó, aqui o alinhamento dela e vou clicar. Olá, mundo. Como vai? Né? Então eu já escrevi meu texto. Como é que eu configuro? Se eu der um Ctrl A ou selecionar tudo, eu posso vir aqui, ó, tá vendo? E vou colocar no automático. Ele já vai configurar a quebra de linha automática. E vou aumentar essa letra.
Então, olá, mundo, como vai? Pronto. Então, ela já tem uma característica legal aí. Ó, eu posso clicar na ferramenta de mover e eu faço o movimento dela para onde eu achar melhor. Bom, eu gosto muito de trabalhar com algumas coisas um pouco mais clean, tá? Então, às vezes eu coloco um fundo, por exemplo, um fundo com uma cor. Vou selecionar aqui alguma cor meio roxa, né? Vou aplicar na lata de tinta, onde ela pinta todo o documento, e eu posso utilizar essa ferramenta aqui, né, para fazer um efeito. Então, por exemplo, eu posso selecionar ela aqui, clicando nessa ferramenta aqui em cima, você vai abrir o seletor de opções, né, e você seleciona o tamanho e aqui a dureza. Bom, o tamanho dela define isso. Eu vou só trocar a cor aqui para vocês enxergarem um pouco melhor. Eu vou colocar meio que um laranja aqui. Bom, a dureza, né, ela tá bem suave, né? Você pode ver que é uma bola, mas é bem suave. Ou eu posso aumentar ela. Vou deixar aqui na metade para vocês entenderem, ó. Tá vendo? Ou, se eu for até o fim, ele vai ficar bem retinho. Tá vendo? Então, isso aqui é a dureza da ferramenta que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, um pouco mais suave, eu posso trabalhar até com opacidade. Se eu jogar um pouco mais para baixo, o que isso vai me fazer? Ele vai me fazer ela trabalhar um pouco mais fraca, mais suave. Então eu posso desenhar um pouco melhor na minha imagem, tá? Então eu vou trabalhando e todo o material que eu vou fazendo, né, todas as execuções, ele vai me listando aqui no meu histórico. Bom, como eu disse, aqui tudo é por camada. Eu posso visualizar ou não visualizar. Eu posso clicar na ferramenta de texto, selecionar e alterar a cor por aqui. Eu gosto bastante de fazer um fundo mais escuro e utilizar uma letra mais clara, entendeu? Então eu gosto bastante de fazer alguma coisa um pouco mais clean. Tem um exemplo que eu vou listar agora para vocês, onde eu coloco uma imagem de fundo de uma forma que fica bem agradável. Então, por exemplo, eu quero botar uma imagem aqui. Eu vou clicar em arquivo, abrir, eu vou vir em imagens e vou selecionar aqui um patinho, né? Vou dar um OK, ele vai abrir. Bom, eu posso copiar ela selecionando tudo, vou dar um Ctrl C. Eu vou vir na minha aba e vou dar um Ctrl V. É importante vocês estudarem um pouco esses atalhos, né, para ter uma maior performance, uma agilidade um pouco maior aí no seu dia a dia, né? Então eu vou selecionar essa ferramenta aqui, a varinha mágica, tá? E vou clicar na área branca. Então se eu clicar na área branca, ele só vai selecionar o branco e eu vou clicar em deletar. Bom, você viu que ele já ficou bem mais agradável, tá? Então ele tirou aquele branquinho. Se eu clicar no amarelo, ele vai selecionar somente o amarelo. Eu posso deletar, como também eu posso vir, selecionar aqui a minha lata de tinta, selecionar uma outra cor e pintar, certo? Então dá para fazer N coisas aqui no Photoshop, tá? Para remover a seleção, geralmente eu clico aqui, né? E dou um clique fora da seleção. Então ele tira essa seleção. Bom, existem algumas coisas que eu posso estar fazendo. Por exemplo, mesclar essa foto, eu vou jogar aqui para baixo. Eu posso mesclar essa foto usando essas opções aqui. Então ele está em normal. Se eu colocar para baixo, ele já vai se transformando, né? Ele vai unindo a imagem. Vendo? Então ele tem diversas opções aqui que vai te ajudar futuramente, né? Então às vezes você quer colocar uma tatuagem, sabe? Você pode usar essa opção de multiplicação aqui, ó. Multiplicação. Ele meio que entra na imagem. Então isso aqui é muito utilizado para você colocar tatuagens, enfim. Eu vou clicar em Ctrl U. Ele vai abrir esse painel de matiz e saturação, tá? Depois eu deixo uma listagem
dos atalhos para vocês. Então eu vou tirar a saturação, olha como ele fica, tá vendo? Então ele se adequa bem melhor ao meu conteúdo aí, tá? Então, olá mundo, como vai? Eu posso selecionar e colocar uma outra cor. Então, gente, basicamente você vai trabalhar mais com isso para estar elaborando algumas coisas que eu vou estar passando aqui no curso. Entendendo as ferramentas laterais, como você trabalha aqui com os caracteres, parágrafos, né, alinhamento e as camadas aqui, só aí você já vai conseguir dar um passo muito grande, tá? Bom, então basicamente é isso, é o que eu queria mostrar para vocês. Aqui existem diversas coisas, o Photoshop tem uma infinidade de coisas. Você pode abrir, por exemplo, uma imagem e trabalhar filtros com ela, né? Então a galeria de filtros, onde vai ter diversas coisas aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso selecionar o primeiro e ele já vai dar diversas opções de filtro, sabe? É bem legal também. Ó, vou dar um OK. Então assim, ele vai mudar a sua imagem, né? Ele vai fazer o que você achar mais bacana aí. Tem um outro filtro que eu uso bastante, que é esse aqui, ó, né? Dissolver. Então você pode regular o tamanho dele e tá mexendo em algumas coisas. Então, por exemplo, aumentar o queixo, fazer umas caricaturas aí, sabe? Essa é uma ferramenta bem bacana também para estar fazendo isso, né? Então tem gente aí que mexe até no corpo, né? Mas essa é a ferramenta ideal para você estar movimentando e brincando com as suas fotos aí, certo? Então, gente, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. O Photoshop tem uma infinidade de coisas, dá para fazer até vídeo, áudio com ele hoje, mas o básico mesmo que a gente vai utilizar é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula.